Olá! Começamos agora a nossa exploração de alguns dos textos mais antigos e profundos da humanidade, os Upanishads. Oi. Pois é, são escrituras, assim, essenciais do hinduísmo, né? Exato. E elas mergulham fundo nas perguntas sobre quem somos, a natureza da realidade e, bom, como alcançar o conhecimento supremo. Perguntas que não envelhecem, né? De jeito nenhum. Olha, temos em mãos uma tradução comentada de 12 desses textos, Isha, Kena, Kata e outros que a gente vai explorar aqui. Uhum. Além de um prefácio sobre o tradutor, o Swami Prabhavananda, e uma introdução geral aos Vedas e Upanishads. Certo. E a nossa ideia aqui é tentar extrair a essência, sabe? Aquelas ideias mais luminosas, mais transformadoras que esses sábios antigos deixaram pra gente. E é impressionante, né? Porque são textos de milhares de anos atrás, mas que tocam em questões que, tipo assim, não saem de moda. Exato. Quem sou eu? O que é real? Será que existe algo além do mundo material? Os Upanishads, eles enfrentam essas perguntas de uma maneira que ainda hoje faz a gente pensar. E muito. Faz mesmo. E para começar, acho interessante a figura do tradutor, o Swami Prabhavananda. O prefácio conta um pouco da história dele, e isso já nos dá uma pista da seriedade dessa transmissão de conhecimento. Sim, conta um pouco. Diz que ele teve uma conexão muito profunda com a linhagem de Ramakrishna. Encontrou o Swami Brahmananda, que era um discípulo direto, quando ele ainda era bem jovem. Aos 18 anos, né? E antes, aos 13, já lia o Evangelho de Ramakrishna. Mostra uma busca precoce. Exatamente. E essa relação mestre-discípulo é fundamental na tradição védica, certo? Então, não é só algo que você lê num livro, entende? Ele é vivido, é passado adiante, de mestre para discípulo. É uma transmissão viva. Isso. E os Upanishads são, digamos, a parte final, a essência filosófica dos Vedas. São conhecidos como Jnana Kanda, que é o caminho do conhecimento, em oposição ao Karma Kanda, que foca mais nos rituais e ações. Entendi. Karma Kanda e Jnana Kanda. Exato. A própria palavra Upanishad tem significados bem sugestivos, né? Como sentar-se perto do mestre, ou ensinamento secreto, ou até conhecimento que destrói a ignorância e liberta. Nossa, que profundo. Conhecimento que liberta. Pois é. Dizem que existem 108 Upanishads reconhecidos, mas geralmente o foco recai sobre uns 10 ou 12 principais, aqueles comentados por Shankara, um grande filósofo. Certo, como esses que a gente vai ver. E uma coisa interessante sobre eles é que, apesar de diferentes autores e épocas, os temas centrais são muito homogêneos, eles falam da mesma realidade última, do eu. E não são sistemas filosóficos rígidos, sabe? São mais como relatos de experiências místicas, muitas vezes em forma de diálogos, histórias. Não é linear. Entendi, não é um tratado sistemático. E a introdução também menciona que, para a visão hindu, os Vedas são uma verdade que pode ser comprovada pela experiência direta. Não é dogma, isso? Exatamente. Não é para acreditar cegamente, é para experienciar, para realizar. E essa tradução específica, como você disse, o prefácio indica que o Swami Prabhavananda buscou capturar o espírito, não só a letra fria. Sim, ele usa eu com maiúscula para Atman, né? O divino dentro de nós. E trata a sílaba Om com muita reverência. Isso. Om é central nos Upanishads. Então, vamos mergulhar nesse espírito. Talvez um bom ponto de partida seja uma ideia que, para muita gente, parece até meio chocante. A de que espiritualidade não exige necessariamente fugir do mundo. Perfeito. O Isha Upanishad, o primeiro dessa coletânea, abre justamente com essa ideia. É impactante. Como ele coloca isso? Ele começa dizendo: no coração de todas as coisas, visíveis e invisíveis, habita Deus. Ou seja, Deus está em tudo, aqui e agora. No meio do mundo. Exatamente. E aí ele continua dizendo que podemos desejar viver uma vida plena 100 anos, desde que a gente haja no mundo com desapego. A chave é a ação sem apego aos resultados. Ah, um famoso Karma Yoga que a gente ouve falar. Justamente. A renúncia que o Isha pede não é da vida ou da ação, mas do egoísmo, daquela ânsia pelos frutos da ação só para si, é ver Deus em tudo e agir por dever,
por serviço, sem se prender ao eu quero isso para mim. Então não é sobre largar tudo e ir para uma caverna, necessariamente. É sobre a atitude interna enquanto a gente vive e age. Isso. Você pode viver no mundo, fazer suas coisas, mas com essa consciência, com esse desapego. E o texto descreve esse eu divino, esse Deus que habita em tudo de um jeito bem paradoxal, né? Sim, diz que ele é imóvel, mas ao mesmo tempo é mais rápido que o pensamento, que está longe e perto, dentro e fora de tudo. Como a gente entende isso? Parece contraditório. Esse paradoxo é para mostrar que o eu, o Atman, transcende as nossas categorias mentais comuns, como espaço e tempo. Ele não é um objeto que a gente possa localizar aqui ou ali. Ele é a própria realidade que permeia tudo. Entendi. Está além da nossa lógica habitual. Exato. E o Isha diz algo fundamental. Quem consegue ver o eu em todos os seres e todos os seres no eu, essa pessoa supera o medo, a ilusão e o ódio. Porque não há mais outro para odiar ou temer. Isso é transformador. A raiz do conflito desaparece com essa percepção da unidade. Exatamente. E ele também alerta sobre os mundos sem sols, destinos sombrios para aqueles que ignoram o eu, os assassinos do eu. Pesado. Assassinos do eu. E ele fala sobre harmonizar a vida no mundo com meditação. Sim, ele sugere que é preciso harmonizar o conhecimento da unidade e a ação no mundo com desapego, ou a meditação e a vida ativa. Quem faz isso, diz o texto, supera a morte, a ilusão da separatividade e alcança a imortalidade, a consciência da unidade. Tem até uma oração final pedindo a Agni, o fogo, para lembrar das ações passadas na hora da morte, uma conexão com o karma. Interessante essa conexão final. Bom, essa ideia de unidade, de ver o eu em tudo, me leva para outra pergunta básica que o Kena Upanishad levanta logo no começo. De onde vem o poder? Quem comanda a mente para pensar, o olho para ver, a vida para existir? Ah, o Kena é lindíssimo. Ele começa justamente com essas perguntas. Quem comanda a mente para que ela pense? Quem comanda a respiração para que ela flua? Quem comanda a palavra para que ela seja dita? Que Deus dirige o olho e o ouvido. Perguntas essenciais, né? E qual é a resposta? A resposta é poética e direta. Esse poder por trás de tudo é Brahman, a realidade suprema, o eu. Ele diz, o eu é o ouvido do ouvido, a mente da mente, a palavra da palavra, a respiração da respiração e o olho do olho. Ou seja, a fonte de capacidade de todos os nossos sentidos e da mente. Exatamente. Mas aí vem um ponto crucial, talvez o mais importante do Kena. Esse Brahman, essa fonte, não é algo que a gente possa conhecer como conhecemos as coisas do mundo. Como assim? O texto diz, aquilo que não pode ser expresso em palavras, mas pelo qual a língua fala, sabe que isso e não este mundo fenomênico que os homens adoram é Brahman. E repete essa estrutura para a mente, o olho, o ouvido, a respiração. Entendi. Brahman é o sujeito último, o poder que permite a experiência, mas não pode ser objetificado. Não pode ser conhecido como um objeto pela mente ou pelos sentidos que ele mesmo capacita. Exatamente. Ele transcende tanto o conhecido quanto o desconhecido, no sentido de conceitos. É inefável. Isso me lembra aquela famosa expressão net-net, não isso, não aquilo, que acho que aparece no Brihadaranyaka Upanishad, né? É como se a gente só pudesse apontar para Brahman dizendo o que ele não é. Isso, perfeito. Net é exatamente essa ideia. Qualquer conceito, qualquer descrição que a gente tente dar para Brahman será limitada, será isso ou aquilo, e Brahman está além de todas as categorias. O Kena tem uma parábola fantástica para ilustrar isso. Ah, conta. É a história dos deuses Agni, fogo, Vayu, vento, e Indra, o rei dos deuses, que estavam orgulhosos de uma vitória, achando que o poder era deles. Aí um espírito misterioso aparece. Brahma, imagino. Sim, e desafia a Agni a queimar uma palha. Agni, todo-poderoso, não consegue. Vayu tenta soprar a palha, também não consegue. Eles ficam confusos, sem entender de onde vem aquele poder superior. Que lição de humildade para os deuses. Total.
A Indra vai investigar, mas o espírito desaparece e surge Uma, a deusa da sabedoria que revela a eles. Aquele espírito era Brahman. Foi pela vitória de Brahman que vocês se glorificaram. O poder deles vinha, na verdade, de Brahman. Nossa. Quer dizer, mesmo os poderes cósmicos dependem dessa fonte última. Isso realmente coloca nosso ego no lugar, né? A gente acha que é a fonte do nosso próprio poder, das nossas capacidades. Exatamente. O que não nos lembra que a verdadeira força, a verdadeira consciência, vem de Brahman. E o conhecimento de Brahman não é conceitual, mas um reconhecimento dessa presença por trás de toda a atividade. O texto também menciona que austeridade, autocontrole e trabalho dedicado são a base para esse conhecimento. Autocontrole. Isso nos leva direto ao Katha Upanishad, que você mencionou. A história do jovem Nachiketa é toda sobre isso, sobre firmeza na busca, né? O Katha é um dos meus favoritos. É uma narrativa muito poderosa. Começa com o pai de Nachiketa fazendo um sacrifício e oferecendo coisas de pouco valor. Nachiketa, ainda menino, percebe a falha do pai e pergunta, insistentemente, e a mim, a quem o senhor vai oferecer? Que pergunta incômoda para o pai. Pois é, o pai ignora, mas Nachiketa insiste e o pai, irritado, diz, a você eu ofereço a morte. E Nachiketa, obediente, vai literalmente à morada de Yama, o deus da morte. Nossa, que coragem. E o que acontece lá? Ele chega e Yama não está. Nachiketa espera 3 dias sem comer nem beber. Quando Yama retorna, sente-se culpado por deixar um hóspede esperando e oferece 3 dádivas a Nachiketa como compensação. 3 pedidos à morte? E quais são? O primeiro é para que seu pai se acalme e o receba bem na volta. O segundo é sobre o conhecimento do fogo sacrificial que leva ao céu. Yama concede ambos. Mas o terceiro? O terceiro é o crucial, né? Sim. Nachiketa pergunta sobre a grande dúvida. O que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Alguns dizem que ela continua existindo, outros que não. Ele pede a Yama que lhe ensine a verdade sobre isso. O supremo segredo. Uau. Ele foi direto no ponto mais difícil. Yama fica desconcertado. Tenta de todo jeito dissuadir Nachiketa. Oferece filhos, netos, riqueza, reinos, prazeres, vida longa, tudo o que se pode desejar no mundo, mas pede para ele não perguntar sobre a morte. E Nachiketa? A firmeza dele é incrível. Ele recusa tudo, diz que todos esses prazeres são efêmeros, desgastam os sentidos e que nenhuma riqueza pode satisfazer o homem se ele tem a morte pairando sobre si. Ele insiste, quer saber apenas o segredo do além. O conhecimento que realmente importa. Ele escolhe o Shreyas, o bem duradouro, o caminho espiritual, em vez do Preyas, o prazer imediato, o caminho mundano. Que exemplo de discernimento e desapego! E o que Yama ensina, então, vendo que não podia dobrá-lo? Vendo a sinceridade e a firmeza de Nachiketa, Yama finalmente concorda em ensinar. E o ensinamento é profundo. Ele revela que o eu, o Atman, é eterno. Não nasce, não morre, não veio de nada, nem nada veio dele. É não nascido, eterno, primordial, antigo. Não é morto quando o corpo morre. A imortalidade da alma, do eu. Exatamente. E Yama usa a famosa metáfora da carruagem para explicar como alcançar a realização desse eu. Assim, você mencionou antes. Pode detalhar um pouco mais? Claro, ele diz: conhece o eu, Atman, como o senhor da carruagem, o corpo como a própria carruagem, o intelecto, Buddhi, como o gocheiro, a mente, Manas, como as rédeas. E os sentidos? Sentidos são os cavalos e os objetos dos sentidos são as estradas por onde eles correm. O eu, unido ao corpo, sentidos e mente, é quem experimenta. Mas, se o cocheiro, intelecto, é sábio e as rédeas, mente, estão firmes, os cavalos, sentidos, são bem controlados e a carruagem, corpo, segue para o destino certo. Que é a realização do eu, a liberação. Isso. Mas se o cocheiro não tem discernimento e a mente é indisciplinada,
Os sentidos disparam como cavalos selvagens, e a pessoa fica presa no ciclo de nascimentos e mortes, samsara. É uma imagem muito clara sobre a importância do autoconhecimento, do autocontrole, do papel do intelecto em guiar a mente e os sentidos. Perfeito. Yama adverte que esse caminho é difícil, sutil, tão difícil de atravessar quanto o fio afiado de uma navalha. Não é algo que se consiga apenas pelo estudo intelectual ou pela erudição. Como se alcança, então? Yama diz que o will não pode ser alcançado pelo estudo dos Vedas, nem pela inteligência, nem por muito ouvir. Ele é alcançado por aquele a quem o próprio eu escolhe. A esse, o eu revela sua verdadeira natureza. É uma ideia de anseio profundo, de busca sincera, talvez até de graça divina. Uma entrega, talvez. Pode ser interpretado assim. E ele localiza esse eu no lótus do coração, descrevendo-o metaforicamente como do tamanho de um polegar. É algo íntimo, interior. A liberação final acontece quando os nós da ignorância, os desejos e apegos que prendem o coração, são completamente desfeitos aqui e agora, ainda em vida. Libertação em vida. E ele fala de OM também? Sim, Yama diz que a palavra que todos os Vedas declaram, que todas as austeridades proclamam, é Om. Ele diz, esta sílaba Om é na verdade Brahman. Esta sílaba é o Supremo. Quem conhece esta sílaba obtém tudo o que deseja. Om é apresentado como símbolo e a essência de Brahman. E riqueza no kata. E tem mais alguma imagem marcante? A árvore cósmica. Ah, sim. Ele menciona a árvore eterna, Ashvata, cujas raízes estão no alto, em Brahma, e os galhos para baixo, no mundo fenomênico. É uma imagem da manifestação do universo a partir da fonte única. E também fala dos dois eus, o individual, que experimenta o mundo, e o universal, o verdadeiro eu, ecoando a ideia dos dois pássaros que veremos no Mundaka. Muitos temas se conectando, né? Essa busca pelo eu, pela origem. O Prasna Upanishad parece focar nisso também, na origem das coisas, mas num formato diferente, de perguntas e respostas. Exatamente. O Prasna significa pergunta. Ele se estrutura em torno de 6 discípulos que fazem perguntas fundamentais ao sábio Pipalada. Cada pergunta forma um capítulo. E quais são as perguntas? Dá para ter uma ideia geral? Sim. A primeira é sobre a origem de todas as criaturas. A segunda, sobre quantos poderes, deuses, sustentam o corpo e qual deles é o supremo. A terceira, sobre a origem de prana, a energia vital. Como ele entra e se distribui no corpo. Prana, a energia vital. Isso. A quarta pergunta é sobre o sono. O que dorme e o que permanece desperto na pessoa. Quem sonha, onde tudo repousa no sono profundo. A quinta é sobre o resultado de meditar na sílaba Om, até a morte. E a sexta é sobre o Purusha, o ser com 16 partes. Uau, perguntas bem abrangentes sobre a constituição do ser humano e do cosmos. E as respostas de Pipalada? O que ele revela sobre a origem, por exemplo? Sobre a origem das criaturas, Pipalada explica que o Criador desejou criar e produzir um par. Prana, energia, espírito masculino, e Rai, matéria, forma, feminino. Tudo no universo é uma combinação desses dois princípios. Ele também descreve 2 caminhos após a morte. O caminho do Sol, norte, para os sábios que praticam a austeridade e têm fé, levando à liberação, e o caminho da Lua, sul, para aqueles que fazem rituais e ações com desejo, levando ao renascimento. Energia e matéria como base de tudo. E sobre os poderes no corpo? Qual é o supremo? Pipalada responde que é prana, a energia vital. Ele usa uma parábola. Vários poderes, fala, visão, audição, mente, discutiam sobre quem era o mais importante. Prana então ameaçou sair do corpo e todos os outros sentiram que seriam arrancados juntos, como abelhas seguindo a abelha rainha. Eles reconheceram a supremacia de Prana. Uma metáfora ótima.
E como prana se distribui? Prana nasce do El Atman como uma sombra. Entra no corpo pela mente e se divide em 5 formas principais: prana, apana, samana, vyana, udana, cada uma responsável por funções vitais diferentes: respiração, excreção, digestão, assimilação, circulação e a subida na hora da morte. Bem detalhado. E sobre o sono e os sonhos? Pipalada explica que, no sono profundo, todos os sentidos e a mente se recolhem no eu luminoso, Atman, como pássaros voltando para a árvore onde pousam. Nesse estado, a pessoa não vê, não ouve, não pensa, apenas repousa no eu. Quem permanece desperto é o próprio eu. Os sonhos são a mente revivendo impressões passadas. Ele conecta os estados de vigília, sonho e sono profundo com as diferentes manifestações da consciência que outros Upanishads também exploram. Como um Mandukya, que veremos depois. Exato. E sobre a meditação em Om. Ele diz que Om é o símbolo do Brahman imanente e transcendente. Meditar em uma parte de Om, A, leva a renascer na Terra. Meditar em 2 partes, AU, leva ao mundo lunar. Mas meditar em Om como um todo, AUM, compreendendo o Ser Supremo, leva à liberação total no mundo de Brahman, livre do medo e do mal. O resultado depende do nível de compreensão e profundidade da meditação. Interessante essa gradação. E as 16 partes? Pipalado explica que as 16 partes, como prana, fé, éter, ar, fogo, água, terra, sentidos, mente, alimento, vigor, austeridade, mantras, ação, mundos e nome, emanam do próprio Purusha, o Eu Supremo, e no final retornam e se dissolvem nele, assim como os rios perdem seu nome e forma ao desaguarem no oceano. O Eu é a base sem partes de onde tudo surge e para onde tudo volta. Uau! O Página cobre muito terreno de forma sistemática, respondendo a essas perguntas. Muito rico. E agora o Mundaka Upanishad. Qual o foco principal dele? O Mundaka foca muito na distinção entre 2 tipos de conhecimento: o inferior, a Paravidya, e o superior, Paravidya. E qual a diferença? O conhecimento inferior inclui o estudo dos Vedas, no sentido de rituais e hinos, fonética, gramática, etimologia, métrica, astronomia. Basicamente, todo o conhecimento mundano e escriturístico que lida com o mundo fenomênico. É útil, mas não leva à realidade última. E o conhecimento superior? O conhecimento superior, o Paravidya, é aquele através do qual o imutável, o Akshara, ou seja, Brahman, é conhecido. É o conhecimento que liberta. A pergunta que impulsiona o Mundaka, feita pelo discípulo Saunaka ao mestre Angiras, é justamente essa. Senhor venerável, o que é aquilo que, sendo conhecido, faz com que todo o resto se torne conhecido? A busca pela chave mestra do conhecimento. Exatamente. E o Mundaka critica a confiança excessiva nos rituais védicos como o fim em si mesmos. Diz que são como barcos inseguros para cruzar o oceano da existência. Podem trazer resultados temporários, mas não a liberação final. Então ele aponta para além dos rituais. Sim. Ele descreve Brahman como a fonte de onde todo o universo emana, usando a metáfora da aranha que tece e recolhe sua teia, ou das plantas que brotam da terra, ou dos pelos que crescem no corpo. Brahman é a causa material e eficiente do universo. E como conhecer esse Brahman? O Mundaka enfatiza a necessidade de um guru qualificado, alguém que conheça Brahman e esteja estabelecido nele. E descreve Brahman como invisível, intocável, sem origem, eterno, onipresente, sutil, imperecível, a fonte de todos os seres. Ele é autoluminoso, a luz por trás do sol, da lua, das estrelas. E tem aquela outra metáfora famosa do arco e flecha, né? Sim, é uma das imagens mais poderosas do Mundaka. Ele diz: tomai o grande arco que é o Upanishad, colocai nele a flecha aguçada pela meditação constante, puxai a corda com a mente absorta no pensamento de Brahman,
e atingir, ó amigo, aquele alvo imperecível. E o que são o arco, a flecha e o alvo? O arco é Om, ou o ensinamento do Upanishad. A flecha é o eu individual, Atman, a alma purificada. O alvo é Brahman, a realidade suprema. A instrução é para que a flecha, o eu, se torne una com o alvo, Brahman, perdendo sua identidade separada. Uma união completa. E os dois pássaros na árvore? Onde entra essa imagem? Ah, essa é belíssima. O Mundaka diz: 2 pássaros companheiros, sempre juntos, pousam na mesma árvore. Um deles come o fruto doce da árvore. O outro, sem comer, apenas observa. Quem são os pássaros e a árvore? Imerso nas experiências do mundo. O outro pássaro, que apenas observa, silencioso e sereno, é o Eu Supremo, o Paramatman, a testemunha, que é idêntico a Brahman. E qual eles são? A lição é que o eu individual, preso ao sofrimento por causa de seu sentimento de impotência e apego, só se liberta quando percebe o outro pássaro, o Senhor glorioso, e compreende: eu sou ele. Reconhece sua identidade com o eu observador, o eu supremo. Aí a dor desaparece. Reconhecer a nossa natureza de testemunha. E é no Mundaka que está o lema da Índia. Sim. Satyameva Jayate. Só a verdade triunfa. É uma afirmação poderosa sobre a natureza última da realidade e o caminho para alcançá-la. O texto diz que quem conhece Brahman, oculto no lótus do coração, desata o nó da ignorância aqui e agora. E a frase culminante: aquele que conhece Brahman torna-se o próprio Brahman. Torna-se Brahman? Uau! Que afirmação radical de unidade. Essa ideia de unidade e dos estados de consciência me faz pensar no Mandukya Upanishads, que você já mencionou como sendo curto, mas denso. Exatamente. O Mandukya é o mais curto dos Upanishads principais, tem só 12 versos, mas é considerado por muitos como contendo a essência de todo o Vedanta. Ele foca totalmente na análise da sílaba sagrada Om e sua relação com os estados de consciência e a natureza do eu, o Atman. Então, ele disseca o homem. Sim, ele começa afirmando: a sílaba Om, em verdade, é tudo isto o universo. Tudo que foi, o que é e o que será é, na verdade, Om. E tudo o que transcende o tempo triplo também é, na verdade, Om. Om como a totalidade da existência e além dela. E como ele conecta isso aos estados de consciência? Ele analisa os 3 estados que todos nós experimentamos. 1. Vaiswanara, o estado de vigília, onde a consciência está voltada para fora, para os objetos externos grosseiros, associado à letra A de Om. 2. Taijasa, o estado de sonho, onde a consciência está voltada para dentro, para os objetos internos, sutis, criados pela mente, associado à letra U de Om. 3. Prajna, o estado de sono profundo sem sonhos, onde não há desejos nem sonhos, a consciência está indiferenciada, unificada, como uma massa de cognição. Aqui o Senhor, Ishvara, reside como a causa de tudo, associado à letra M de Om. Vigília, A, sono, U, sono profundo, M. E o Om como um todo. Aí ele introduz o 4º estado, Turiya. Esse é o ponto central. Turiya não é exatamente um estado, como os outros, mas a realidade subjacente a eles, a própria natureza do Atman. E como ele descreve Turiya? A descrição é feita por negação, lembrando o neti-neti. Turiya não é consciência subjetiva, como no sonho, nem consciência objetiva, como na vigília, nem consciência intermediária, nem uma massa de consciência, como no sono profundo, nem consciência nem não consciência. É invisível, inefável, impensável, indefinível. Então, o que ele é? É a pura consciência unitária. É Katma Pratyasaram. A sensação do mundo fenomênico, Prapanchopashama, pacífico, Shantam, auspicioso, Shivam, não dual, Advaitam.
Esse é o Atman, o eu, que deve ser realizado. A consciência pura por trás de tudo. E como isso se liga ao Om? O Mandukya diz que Om, como sílaba indivisível, para além das letras A, U e M, corresponde a Turiya, aquele que conhece Om como sendo o próprio Atman, entra com seu eu no eu supremo. Conhecer Om em sua totalidade é realizar a natureza não dual de Turiya. Entendi. O som e o silêncio de Om mapeiam toda a realidade, incluindo o transcendente. É incrivelmente conciso e profundo. Muito. É uma chave para entender a relação entre nossa experiência cotidiana e a realidade última. E do Mandukya, podemos ir para o Taittiriya Upanishad. Qual o tema central dele? Parece que fala sobre camadas, invólucros. Exatamente. O Taittiriya é famoso pela sua doutrina dos 5 koshas ou invólucros que recobrem o Atman, o eu verdadeiro. A ideia é que nós nos identificamos erroneamente com essas camadas e a liberação vem ao transcendê-las e realizar o eu como pura bem-aventurança, ânada. 5 camadas, quais são elas? São 5, da mais externa para a mais interna. 1. Annamaya Kosha, o invólucro feito de alimento, o corpo físico. 2. Pranamaya Kosha, o invólucro feito de energia vital, prana, as funções fisiológicas. 3. Manomaya Kosha, o invólucro feito de mente, manas, os pensamentos, emoções, a vontade. 4. Vijnanamaya Kosha, o invólucro feito de intelecto, Vijnana, a razão, o discernimento, a consciência do eu agente. 5. Anandamaya Kosha, o invólucro feito de bem-aventurança, Ananda, a camada mais sutil, experimentada como alegria e paz, especialmente no sono profundo, mas ainda é um invólucro, uma causa. Então, o Atman está além até mesmo da bem-aventurança. Sim, Brahman Atman é a realidade por trás de todos os koshas. O Taittiriya diz que Brahman é aquilo de onde as palavras retornam, juntamente com a mente, incapazes de alcançá-lo. Mas também diz que aquele que conhece a bem-aventurança de Brahman não teme nada. Brahman é definido como Satyam, realidade, Jnanam, consciência, e Anantan, infinito. Realidade, consciência, infinito. E como a gente atravessa essas camadas? O Upanishad narra a história de Brigu, que vai até seu pai Varuna pedindo para aprender sobre Brahman. Varuna não dá a resposta pronta, mas diz: busque conhecer Brahman através da austeridade, tapas, pois a austeridade é Brahman. Tapas, a prática intensa, a meditação. Isso. E Brigu medita e conclui sucessivamente que Brahman é o alimento, corpo físico, depois a energia vital, prana, depois a mente, manas, depois o intelecto, vijnana, e finalmente a bem-aventurança, ananda. A cada etapa, ele volta ao Pai, que o manda meditar mais. Só no final, ele realiza que Brahman transcende até o invólucro da bem-aventurança, embora seja a fonte dela. É uma jornada progressiva de descoberta interior. Que legal essa pedagogia do Varuna, de guiar pela experiência. E o Taittiriya também fala sobre alegria. Sim, ele tem uma seção famosa que descreve uma hierarquia da alegria, começando pela alegria de um jovem humano saudável e rico, e escalando através de diferentes níveis de seres celestiais, até culminar na alegria de Brahman, que é infinita e incomparável, e afirma que o sábio que realizou Brahman desfruta dessa alegria suprema. E ele dá conselhos práticos também, para a vida. Sim, tem uma parte muito conhecida com instruções a um estudante que está se formando e voltando para a vida leiga. Fale a verdade, cumpra seu dever, Dharma. Não negligencie o estudo das escrituras. Não se desvie da verdade, não se desvie do dever. Honre sua mãe, seu pai, seu mestre, seu hóspede como deuses. São conselhos éticos fundamentais. Verdade, dever, estudo, respeito. Pilares importantes. Ok. E o Aitareya Upanishad. O que ele traz de destaque?
O Aitareya foca bastante na ideia de Brahmanyatman como a única realidade antes da criação e com uma consciência pura que permeia tudo. Ele começa de forma bem direta. Antes da criação, em verdade, tudo que existia era o eu, Atman, somente o eu. Nada mais existia que piscasse os olhos. Só o eu existia. E como a criação acontece a partir daí? O Atman deseja criar mundos e cria os diferentes níveis de existência e os guardiões cósmicos, deuses associados aos elementos e sentidos. Mas esses mundos e guardiões precisam de um habitante, de um princípio senciente. Então, o próprio Atman decide entrar neles. Como ele entra? Ele entra pela porta da bem-aventurança, que é descrita como a abertura no topo da cabeça, o Brahmarandra. Uma vez dentro, ele olha ao redor e pergunta: se a fala fala, a respiração respira, a visão vê, então quem sou eu? E percebe a si mesmo como Brahman. O Criador entra na criação e se reconhece. Exatamente. E o Upanishad descreve como o eu se identifica temporariamente com os diferentes estados e funções, vendo, ouvindo, pensando, mas a sua natureza essencial, o ponto culminante do Aitareya, é a definição. Prajanan Brahma. A consciência é Brahman. Consciência pura como a essência de tudo. Isso. Essa consciência é a base de todos os deuses, de todos os seres vivos, de tudo que existe. Todos são guiados pela consciência, estabelecidos na consciência. O universo tem a consciência como seu guia. Consciência é Brahman. É uma das grandes Mahavakyas, as grandes sentenças dos Upanishads. Prajnanan Brahma. Poderoso. E ele também fala dos estados de consciência. Sim, ele menciona que o eu participa dos 3 estados, vigília, sonho, sono profundo, mas os transcende. Esses estados são vistos quase como sonhos em relação à realidade do eu puro. Tem até a menção a um sábio antigo, Vamadeva, que em estado de realização declarou: eu fui Manu e o Sol. É a experiência da identidade com tudo. Fascinante essa ideia da consciência como a base de tudo. Isso nos leva ao Chandogya Upanishad, que é um dos mais longos e ricos, né? Você já mencionou o Tat Tvam Asi. Sim, o Chandogya é vastíssimo. É uma coleção de ensinamentos, diálogos e histórias que exploram a identidade entre Atman e Brahman de muitas formas. O tema central é esse. Brahman é a realidade única, tudo mais são apenas nomes e formas, Namarupa, que surgem dele. E essa realidade está no nosso próprio coração. Realizar isso é se libertar da dor e da morte. E o diálogo mais famoso é o de Udalaka Aruni com seu filho Shvetaketu, certo? Onde ele repete Tat Tvam Asi. Exatamente. Esse diálogo ocupa uma parte grande do 6º capítulo e é central. Shvetaketu volta dos estudos, se achando muito sábio, e o pai pergunta se ele aprendeu aquilo pelo qual o que não foi ouvido se torna ouvido, o que não foi pensado se torna pensado, e o que não foi compreendido se torna compreendido. A chave mestra de novo. Isso. E como Shvetaketu não sabe, o Dalaka começa a ensinar sobre a realidade una, Sat, que existia antes de tudo e decidiu se multiplicar criando os elementos básicos, fogo, água, terra, e entrando neles como o eu vivente, Jivatman. E aí vem as famosas analogias para ilustrar que a essência de Shvetaketu, seu Atman, é idêntica a essa realidade una, Sat Brahman. Você já mencionou a da semente da figueira, do sal na água, dos rios no mar, do mel. Tem mais alguma marcante? Sim, tem a analogia da argila. Conhecendo uma única peça de argila, conhecemos tudo que é feito de argila, pois as formas, potes, vasos são apenas nomes e modificações. A realidade é a argila. O mesmo vale para o ouro e o ferro. A essência é una só. Tem também a analogia da árvore. Se você corta um galho vivo, ele seca, mas a árvore continua viva. Se a vida, o eu, deixa a árvore, ela inteira seca. O eu individual pode parecer separado, mas a vida subjacente é una. Analogias muito didáticas para uma verdade tão sutil
E o Tat Tvamasi é repetido várias vezes, né? 9 vezes nesse diálogo. O Lacan conclui cada analogia com essa afirmação poderosa. Aquilo que é a essência mais fina, todo este mundo tem. Aquilo como sua alma. Essa é a realidade. Esse é o Atman, o eu. Isso és tu, Svetaketu. É para gravar na mente e no coração. Com certeza. E o Chandogya tem outros diálogos famosos, né? O de Narada. Sim, o diálogo entre o sábio Narada e Sanat Kumara. Narada, apesar de conhecer todas as ciências e artes da época, sente-se infeliz, em sofrimento e busca o conhecimento que leva além da dor. Sanat Kumara o guia progressivamente. Como é essa progressão? Sanat Kumara começa mostrando que o conhecimento de Narada, nome, fala, mente, vontade, pensamento, meditação, entendimento, força, alimento, água, calor, espaço, memória, esperança, prana, é apenas nome, conhecimento inferior. Ele o leva a buscar algo maior. A cada passo, Narada pergunta: existe algo maior que isso? E Sanat Kumara o guia adiante, passando pela verdade, Satyam, pelo pensamento, Mati, fé, Shraddha, devoção, Nishta, atividade, Kriti, até chegar à felicidade, Sukham. A felicidade como chave. Sim, mas ele define a verdadeira felicidade não como algo pequeno, limitado, mas como o infinito, Bhuma. O infinito é felicidade. Não há felicidade no finito. Somente o infinito é felicidade. Mas é preciso desejar compreender o infinito. E o infinito é onde não se vê, não se ouve, não se conhece nada além de si mesmo. É a experiência da não-dualidade, do eu supremo. Essa é a meta final. Do conhecimento dos nomes para a experiência do infinito como felicidade. Uma jornada incrível. E tem a história de Indra e Virochana também no Chandogya, né? Isso no 8º capítulo. Indra representando os deuses e Virochana representando os astros demônios vão juntos aprender sobre o Atman com Prajapati. Prajapati lhes dá um ensinamento inicial. O eu que é livre do mal, da velhice, da morte, da dor, da fome, da sede, esse deve ser buscado. E sugere que olhem seu reflexo na água ou num espelho. E como eles interpretam isso? Virochana vê o corpo refletido e conclui: o corpo é o Atman. Devemos cuidar bem do corpo, enfeitá-lo, e assim alcançaremos todos os mundos. Ele vai embora satisfeito com essa interpretação superficial e ensina isso aos Asaras. Uma conclusão materialista. Indra. Indra também vê o reflexo do corpo, mas no caminho de volta começa a duvidar. Se o corpo morre, o Atman morreria. Se o corpo fica cego, o Atman ficaria cego. Isso não pode ser o eu imortal. Ele volta para Prajapati. A dúvida como motor da busca. Exatamente. Prajapati então o guia a investigar o eu no estado de sonho. Indra aprende, mas volta a duvidar. No sonho, o eu não é afetado pelos males do corpo, mas ainda sente medo, dor. Volta de novo. Prajapati o guia ao estado de sono profundo. Indra aprende, mas duvida mais uma vez. No sono profundo, não há consciência de si mesmo nem dos outros. É quase aniquilação. Ele volta pela 3ª vez, mostrando uma persistência enorme. Impressionante a persistência dele. E, finalmente, depois de muitos anos de discipulado e purificação, Prajapati lhe revela a verdade. O Atman verdadeiro é a testemunha silenciosa por trás dos 3 estados, vigília, sonho, sono profundo, que usa o corpo e a mente como instrumentos, mas não é limitado por eles. É essa testemunha que é imortal e livre. A história contrasta a conclusão apressada e materialista de Virochana com a busca paciente e profunda de Indra. Uma lição sobre a importância de não se contentar com respostas fáceis na busca espiritual. O Chandogya tem mais alguma coisa fundamental. O espaço no coração. Sim, a Dahara Vidya, o ensinamento sobre o pequeno espaço, Dahara Akasha, dentro do lótus do coração. Dizem que dentro desse espaço minúsculo está contido todo o universo céu, terra, sol, lua, estrelas. E ali reside o Atman, que não envelhece nem morre.
Meditar nesse espaço interior é um caminho para realizar o eu. Tem também histórias como a de Satyakama Jabala, que foi aceito como discípulo por sua honestidade sobre não saber sua linhagem e aprendeu sobre Brahman com a natureza, um touro, o fogo, um cisne, um pássaro. E a de Upakosala, que aprendeu com os fogos sacrificiais. É um Upanishad muito rico em narrativas e ensinamentos. Realmente parece um universo em si mesmo. E falando em vastidão, chegamos ao Brihadaranyaka Upanishad, que é o maior de todos, certo? O que ele nos traz? Sim, o Brihadaranyaka, o grande Upanishad da floresta, é o mais extenso e um dos mais antigos e importantes. Ele aprofunda muitos temas que já vimos, especialmente a natureza do Atman, como a realidade íntima, a identidade Atman-Brahman e a famosa descrição do absoluto como net, não isso, não aquilo. Net aparece aqui então. Sim, de forma marcante, nos ensinamentos do grande sábio Yajnavalkya, que é a figura central de boa parte do Brihadaranyaka. Ele usa essa abordagem apofática de escrever o eu pelo que ele não é, porque o Atman está além de qualquer descrição positiva. Ele é incompreensível, pois não é compreendido, imutável, pois não se altera, não afetado, pois nada se lhe apega, é livre, não vacila, não sofre dano. E a Yajnavalkya tem aquele diálogo famoso com sua esposa Maitreyi, né? Sobre o que é verdadeiramente querido. Exatamente, é um dos diálogos mais belos e profundos. Yajnavalkya decide renunciar à vida mundana e dividir seus bens entre suas duas esposas, Katyayani e Maitreyi. Maitreyi, que tinha inclinação espiritual, pergunta: se toda esta terra cheia de riquezas fosse minha, eu seria imortal por isso? Uma pergunta direta. Yajnavalkya responde: não, sua vida seria como a vida dos ricos, mas não há esperança de imortalidade através da riqueza. Maitreya então diz: de que me serve aquilo que não me torna imortal? Ensina-me, Senhor, sobre a imortalidade. Ela também escolhe o Shreyas. Sim, e aí Yajnavalkya profere seu famoso ensinamento. Não é pelo bem do marido que o marido é querido, mas pelo bem do eu, Atman, que o marido é querido. Não é pelo bem da esposa, dos filhos, da riqueza, dos mundos, dos deuses, de tudo, que eles são queridos, mas pelo bem do eu, que tudo é querido. Ou seja, o amor e o valor que damos a tudo no mundo deriva, em última instância, do nosso amor pelo nosso próprio ser, pelo Atman. Exatamente, o Atman é a fonte última de todo o amor, de toda a felicidade, o mais querido de tudo. Portanto, é o Atman que deve ser conhecido, ouvido, refletido e meditado. Conhecendo o Atman, tudo o mais se torna conhecido. Que perspectiva. E ele usa metáforas para a unidade também? Sim, ele diz que, assim como não se pode captar os sons distintos de um tambor sendo tocado, mas se captamos o som do tambor ou do tocador, os sons são captados, ou como os sons de uma concha ou de uma lira, assim também conhecendo o Atman, tudo é conhecido. E a famosa metáfora do torrão de sal que se dissolve na água. Onde quer que você prove a água, ela está salgada, mas o torrão em si desapareceu. Assim é o ser infinito, pura consciência. Depois da morte, para o liberado, não há mais consciência individual separada. Isso assusta Maitreyi, né? Sim, ela diz. Estou confusa, Senhor. E Yajnavalkya explica. Enquanto há dualidade, um vê o outro, cheira o outro, conhece o outro, mas quando tudo se torna o eu, quem veria quem? Quem conheceria quem? Por quem será conhecido o conhecedor? O Atman é o sujeito último, não pode ser objetificado. O conhecedor não pode ser conhecido como um objeto. Que vertigem filosófica. Total. E Yajnavalkya também brilha num grande debate filosófico na corte do rei Janaka, onde ele responde às perguntas de vários sábios e prova sua supremacia no conhecimento de Brahman. Quais são alguns pontos altos desse debate? Discute a natureza da morte, o fogo que consome tudo. Responde sobre o eu interior que controla a respiração, prana, sobre o eu que está além da fome, sede, dor
ilusão, velhice e morte. Sobre o Sutra, o fio cósmico Vayu Prana, e o Antaryamin, o governante interior que controla todos os seres e elementos de dentro, sem ser conhecido por eles. O governante interior, que ideia. Sim, o Antaryamin é o Atman que reside em tudo, controlando tudo secretamente. E ele debate com Gargi, uma filósofa, sobre a base última de toda a existência, culminando no Akshara, o imutável, Brahman, que está além até mesmo do éter, a caixa, e sobre o qual todo o universo está tecido. E ele ensina a Janaka diretamente também, né? Sobre a luz do homem. Sim, num diálogo posterior, Janaka pergunta: qual é a luz do homem? E a Janavalkya responde: o sol. E se o sol se põe? A lua. E se ambos se põem? O fogo. E se o fogo se apaga? A fala. Som. E se até a fala cessa? Janaka fica sem resposta, e a Janavalkya revela: o Atman, o eu, é a sua luz. O eu é a luz última da consciência que ilumina tudo, mesmo na ausência de luzes externas. O eu como a luz interior autoevidente. Incrível. E ele continua explicando a jornada do eu através dos estados de vigília, sonho e sono profundo, como ele viaja entre eles, carregando as impressões, os karmas e desejos, e como na morte, o conhecimento, as ações passadas e as impressões acompanham a alma para o próximo nascimento. A reencarnação é fortemente baseada no desejo. Conforme seu desejo, assim é sua vontade. Conforme a sua vontade, assim é sua ação. Conforme sua ação, assim ele colhe. O desejo como motor da reencarnação. E a liberação? Cujo único desejo é o Atman. Seus pranas não partem para outro corpo. Sendo já Brahman, ele vai para Brahman. Torna-se uno com a realidade que ele sempre foi. E tem também a famosa parábola do dá. Dá. O que é isso? Prajapati, o Criador, ensinou seus filhos deuses, homens e demônios com uma única sílaba, dá. Os deuses entenderam dá como danyata, autocontrole. Os homens entenderam dá como data, caridade, doar. Os demônios entenderam dá como dayadvan, compaixão. E o trovão celestial ainda repete, dá. Pratiquem autocontrole, caridade e compaixão. Que forma concisa de ensinar as 3 virtudes cardeais. O Brihadaranyaka é realmente um oceano. Sem dúvida. E dele podemos ir para o Svetasvatara Upanishad, que tem um tom um pouco diferente, talvez mais teísta. Sim, o Svetashvatara é interessante porque, embora profundamente vedântico e falando da unidade Atman Brahman, ele usa uma linguagem mais devocional e pessoal, referindo-se à realidade suprema frequentemente como Deva, Deus, Rudra ou Shiva. Ele começa com filósofos indagando: qual a causa do cosmos? É Brahman. De onde viemos? Por que vivemos? Onde repousaremos? A busca pela causa primeira. Exatamente. E a resposta que emerge é que há um Deus único, Deva, que está oculto em todos os seres, que tudo permeia, o eu o interior de todos, o supervisor das ações, que reside em todos os corações, a testemunha, o pensador, o único, livre das qualidades gunas, embora as governe. E ele usa a imagem da roda de Brahman. Sim, o universo é descrito como uma vasta roda de Brahman, Brahma Chakra, na qual a alma individual Hamsa, cisne, vagueia pensando ser diferente do impulsor, Deus. Ela fica presa ao ciclo de nascimento e morte devido à ignorância e ao apego às gunas, qualidades da natureza, sattva, rajas, tamas. A liberação vem quando, pela graça do Criador, Prasada, ela realiza sua identidade com ele e alcança a imortalidade. A graça divina aparece aqui. E Maya. Maya é apresentada como o poder divino Devatma Shakti de Deus, oculto por suas próprias qualidades, gunas. É através de Maya que Deus projeta o universo.
Maya é, por um lado, a natureza, Prakriti, a matéria primordial, e, por outro, o véu que esconde a realidade. O senhor de Maya, Main, é o próprio Deus, Maheshwara. Mente e matéria são vistas como aspectos de Brahman, unidos por Maya. E o Svetasvatara dá instruções práticas para perceber essa unidade. Fala de meditação. Sim, bastante. É um dos Upanishads que mais detalha a prática do yoga e da meditação como meio para a realização direta de Deus, Brahman, Atman. Ele recomenda O que, por exemplo? manter o corpo firme, com as 3 partes superiores, peito, pescoço, cabeça, eretas, recolher os sentidos e a mente no coração, usar o barco de Brahman, a sílaba Om, para cruzar as correntes assustadoras do Sansara, controlar a respiração, pranayama, escolher um local agradável, limpo, nivelado, livre de perturbações. Bem prático mesmo. E descreve os sinais de progresso na meditação: leveza, saúde, clareza mental, brilho na pele, voz agradável e visões como de névoa, fumaça, sol, vento, vagalumes, cristais, lua. O objetivo é perceber o Atman, luminoso e separado do corpo, através da concentração da mente purificada. E ele reforça a ideia do Deus Uno. Sim, ele o chama de Rudra, um nome antigo de Shiva, o único que governa os mundos com seus poderes, que está presente em todos os seres. Há descrições poéticas de Brahman, como sendo o fogo, o sol, a lua, as estrelas, mas também o menino, a menina, o velho de cajado, o pássaro azul de olhos vermelhos. Ele está em tudo. Retorna a imagem dos 2 pássaros na árvore e enfatiza a importância da verdade e da devoção sincera, bhakti, tanto a Deus quanto ao guru. Então une a filosofia não dual com práticas de yoga e devoção. Exatamente. É uma síntese muito bonita. E termina com a famosa frase: aquele que tem suprema devoção, bhakti, a Deus e ao seu guru assim como a Deus. A ele, magnânimo, estas verdades ensinadas brilharão. E a citação que você já mencionou: conheci aquela grande pessoa, Purusha, de fulgor dourado, além da escuridão. Somente através do conhecimento dele se pode conquistar a morte. Não há outro caminho a seguir. Não há outro caminho. Forte. Isso nos leva ao último Upanishad da nossa lista, o Kaivalya. O que significa Kaivalya? E qual o foco dele? Kaivalya significa isolamento, independência absoluta, liberação final. É um estado de unidade e liberdade total. O Upanishad foca justamente em como alcançar esse estado através da percepção direta do eu, enfatizando a fé, a devoção e a meditação. Começa com uma pergunta também. Sim, o discípulo Ashvalayana se aproxima do Senhor Brahma, o Criador, e pede: ensina-me, ó venerável, o conhecimento supremo de Brahman, Brahma Vidya, o mais excelente sempre buscado pelos bons, pelo qual o sábio, rapidamente livre de todo mal, alcança o Purusha superior ao superior. A busca pelo conhecimento libertador de novo. E qual a resposta de Brahma? Brahma responde de forma muito direta sobre o caminho. Não é pelo trabalho, karma, nem pela descendência, nem pela riqueza, mas sim pela renúncia, tyaga, que alguns atingem a imortalidade. Ele enfatiza a renúncia aos frutos da ação e aos apegos. E o caminho é através da tríade: fé, shraddha, devoção, bhakti e meditação, dhyana. Fé, devoção e meditação. E como praticar a meditação segundo ele? Ele recomenda buscar um local isolado, sentar-se em postura confortável, com pureza de coração, cabeça e pescoço eretos, controlando os sentidos, saudando o guru, e então meditar no lótus do coração, que é puro e sem dor, imaginando ali o ser luminoso, impensável, imanifesto, infinito, tranquilo e imortal, a origem de tudo, sem começo, meio ou fim, o único, onipresente, consciência e bem-aventurança, Shidyananda. Uma meditação bem focada no ser interior. Exatamente. E ele continua dizendo que, através dessa meditação, o sábio alcança a fonte de todos os seres,
a testemunha de tudo que transcende a escuridão e ignorância. Esse ser é o próprio Brahma, Shiva, Indra, o imutável, o supremo, o auto-luminoso. É Vishnu, Prana, tempo, fogo, lua. É tudo que foi, é e será. A unidade de todas as formas divinas nesse ser. Sim, e aí vem a realização crucial. Vendo o Atma, o eu, em todos os seres e todos os seres no Atma, chega-se ao Brahman Supremo não por outro meio. E ele usa a metáfora dos gravetos de arame. A mente é o graveto inferior, Om é o graveto superior. A meditação é a fricção que gera o fogo do conhecimento de Nana, queimando toda a ignorância. Que imagem! O fogo do conhecimento consumindo a ignorância. Isso. E ele descreve o eu como a testemunha que ilumina os 3 estados, vigília, sonho, sono profundo, mas permanece imutável. Tudo surge dele e nele se dissolve. Aquele que realiza eu sou aquele Brahman, eu sou Sadashiva, eternamente auspicioso, torna-se livre. O eu é descrito como aquele que sem mãos nem pés se move rápido e agarra, sem olhos vê, sem ouvidos ouve. Ele conhece tudo, mas ninguém o conhece. Ele é a consciência pura, a bem-aventurança, o Atman. A testemunha onisciente e manifesta. E a conclusão? Aquele que estuda este Upanishad, ou vive seu ensinamento, é purificado de todos os pecados e alcança Kaivalya, a liberação final. Fica livre da roda do nascimento e da morte. Ufa! Que jornada por esses 12 Upanishads! Passamos por tantos conceitos, tantas histórias, tantas metáforas, tentando extrair a essência. Foi intenso, né? Mas fascinante ver como, apesar das abordagens diferentes, eles apontam consistentemente para a mesma direção. Sim. Então, se a gente fosse tentar, amarrar tudo isso, o que você diria que são os fios condutores que perpassam todos eles? Olha, eu acho que alguns temas são muito claros, né? Primeiro, essa busca incessante pela realidade última, que eles chamam de Brahman, aquilo que é eterno, imutável, a fonte e a substância de tudo. Certo. A busca pelo real. Segundo, a investigação profunda sobre a natureza do nosso próprio eu, o Atman. Quem somos nós de verdade, por baixo das camadas de corpo, mente e ego? A busca pelo eu. E terceiro, talvez a descoberta mais revolucionária e central, a identidade fundamental entre Atman e Brahman. O nosso eu mais profundo não é diferente da realidade última do universo. Tattvam Asi, isso és tu. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Prajnanam Brahma, consciência é Brahman. Ayam Atma Brahma, este eu é Brahma. As Mahavakyas, as grandes sentenças. A unidade como a chave. Exatamente. E a partir daí, a necessidade de transcender a dualidade aparente, a ilusão de separação, Maya, que nos causa sofrimento, a importância fundamental do autoconhecimento, de voltar a atenção para dentro. E os meios para isso. Para a mente e perceber essa realidade interior, a renúncia Tyaga, não necessariamente do mundo, mas do egoísmo, do apego aos frutos da ação, Karma Yoga, o discernimento, Viveka, entre o real e o irreal, o eterno e o efêmero, o papel crucial do guru, do mestre qualificado, para guiar nessa jornada que é sutil e difícil, e a necessidade de qualidades como fé, shraddha, devoção, bhakti, autocontrole, dhamma, austeridade, tapas. É tudo um conjunto de práticas e entendimentos voltado para essa realização interior. Exato. E o que eu acho incrível pensando hoje é como esses conceitos milenares dialogam diretamente com a nossa busca contemporânea por sentido, por paz interior, por entender a consciência. A ideia central de que a verdadeira liberdade e felicidade não vem de fatores externos, sucesso, riqueza, prazeres, mas de dentro da realização do nosso verdadeiro eu, continua sendo extremamente poderosa e relevante. É uma mensagem que não perde a validade, né?
de que a fonte está dentro. De jeito nenhum. É uma jornada universal, essa busca pela nossa verdadeira natureza. Os Upanishads oferecem um mapa muito sofisticado e profundo para essa investigação. Foi, sem dúvida, uma exploração muito rica. Mas a gente sabe que é só uma introdução, né? A profundidade desses textos é imensa. Com certeza. Cada verso poderia render horas de reflexão e estudo. Mas espero que essa nossa conversa tenha dado um gostinho da sabedoria contida neles. Deu sim. E talvez para deixar uma reflexão final para os nossos ouvintes, a gente possa voltar àquela afirmação que você destacou tanto. Isso és tu, Tattvamasi. Uhum. Pensando nela, como seria se a gente realmente, assim, no fundo, internalizasse essa identidade entre o nosso eu individual e a realidade última do universo? Na prática, no dia a dia, como isso poderia mudar a forma como a gente percebe o mundo, como a gente lida com os desafios, com as outras pessoas, com os outros seres? O que mudaria? Nossa, a pergunta essencial, né? Deixa a gente pensando. Fica aí a provocação. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa conversa sobre os Upanishads. Obrigada, pessoal. Até a próxima.